Esses dias eu tava rolando o TikTok e dei de cara com um vídeo falando do poder das inteligências artificiais na agricultura e eu pensei, por que a gente não faz um episódio sobre isso, mas focado para biológicos, para ajudar o pessoal do podcast? Esse é o Bioagrotech, o seu podcast que descomplica o mundo dos produtos biológicos na agricultura. Eu me chamo Isabela Tavares, eu sou biotecnologista e entomologista, caso você ainda não me conheça. E hoje eu decidi falar de um assunto também porque eu recebo essa pergunta pelo menos uma vez na semana no WhatsApp, no direct, tanto no TikTok quanto no Instagram. E às vezes, direto de produtor ou um técnico que está na minha mentoria. E aí o pessoal pergunta, Isabela, como é que eu faço para usar a IA para me ajudar aí com biológicos no campo? Inclusive, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, é @bioagrotech.podcast. E todo dia a gente posta alguma coisa diferente e com certeza vai te ajudar aí no campo também. E para responder essa pergunta, a boa notícia é que a resposta ela não vai começar com drone, sensor, satélite ou investimento pesado inicialmente. Ela começa com o seu celular, com um aplicativo que provavelmente já está instalado nele. E hoje eu quero falar para vocês de algumas ferramentas práticas, acessíveis, que você pode testar ainda hoje aí e ver se elas se encaixam na rotina de quem trabalha com biológicos. Se você quer realmente saber sobre drones, satélites, eu fiz um episódio específico sobre isso, sobre o produtor do futuro. Vai lá escutar que tá bem legal. Mas hoje, nesse episódio, eu quero te falar de algumas coisas que podem se encaixar aí na sua rotina, principalmente se você trabalha com biológicos. Então, já pega o seu café, coloca aí no fone, aperta o play e vamos junto nessa. Quando a gente fala de inteligência artificial na agricultura, o primeiro pensamento de qualquer pessoa costuma ser drone, que está sobrevoando a lavoura, um trator autônomo, um sensor de solo, imagem de satélite processada aí pelo algoritmo. Inclusive, a gente fala sobre isso até bastante nesse episódio que eu comentei com vocês, dessas tecnologias. E tudo isso, pessoal, já existe. Inclusive, a Embrapa tem trabalhado aí, por exemplo, com os VANTs e redes neurais convolucionais para monitorar a lavoura como um todo. Para quê? Detecção de praga, contagem de plantas. E essas tecnologias, elas já mostram alguns resultados bem satisfatórios no campo. Tem até algumas multinacionais que estão trabalhando com isso e tem uma parte específica da empresa que foca só na parte de tecnologia. E isso é muito interessante, quer dizer, já chegou aí no campo e está auxiliando o produtor de alguma forma. Mas essa não é uma realidade da maioria dos técnicos, produtores, e alguns deles me acompanham aqui no Bioagrotech. A realidade é outra. É um agrônomo que atende 10, 20 propriedades aí por semana e que recebe uma foto de uma folha com um sintoma estranho de um produtor que está super nervoso às 10 da noite, ou que precisa fazer uma aplicação baseada no resultado na análise de solo até amanhã de manhã, que não tem equipe de dado para ter acesso a essas plataformas que muitas vezes são caras. E para essa realidade existe uma outra camada da IA que já chegou e ela está literalmente na palma da sua mão, que são os grandes modelos de linguagem, os chamados LLMs, Large Language Models. ChatGPT, Manus, Claude, Gemini. Você provavelmente já ouviu falar de alguns deles, né? Ou pelo menos aí do ChatGPT. E talvez você já tenha usado para alguma coisa pessoal, ou para escrever um e-mail, enfim, escrever uma resposta. Mas hoje eu quero mostrar como que eles podem entrar de verdade na rotina técnica de quem trabalha com biológicos. E te dar um auxílio, uma luz, para quando você precisar, você tem aí na palma da sua mão. Antes de falar da aplicação prática, deixa eu fazer uma distinção importante aqui, porque não é tudo igual. O ChatGPT, por exemplo, que está na mão, né, hoje de qualquer pessoa, é da OpenAI. É um dos mais conhecidos e usados também no mundo. A versão gratuita, ela já entrega bastante e a versão paga amplia esse contexto e dá acesso aos recursos mais avançados. Inclusive, eu tive uma mentoria ontem e o mentorado comentou que ele tá pagando o chat, mas que ele não entende muito bem como funciona. Falei, calma que eu vou fazer um episódio sobre isso e vou te explicar como realmente a gente pode usar na prática. Uma das coisas que ele faz bem é essa conversa aberta, né? Geração de texto, agora também já aceita imagem, o que abre um caminho bem interessante, né, pra gente identificar sintomas na lavoura. Mas, obviamente, gente, isso com muita cautela. E é isso que eu quero trazer para vocês. Vou falar isso muito ao longo do episódio. Cuidado! Ele é versátil, mas ele precisa ser muito bem treinado. E a maioria das pessoas consegue começar sem nenhuma curva de aprendizado, enfim. É muito prático. A gente tem também o Claude,
que eu particularmente mais gosto de usar, ele é da Anthropic. É uma IA que me auxilia muito como assistente de marketing para as redes sociais, por exemplo. Porque tem uma capacidade de lidar com algumas coisas mais técnicas que eu preciso. Mas algo importante, eu já corrigi o Claude, tá? Quando ele errou. E isso importa muito, porque nenhuma IA tá acima da revisão técnica de quem tem conhecimento aplicado. Ela é uma ferramenta poderosa de aceleração, mas ela não vai ser um oráculo, gente. E uma vez que você aprende onde ela erra, você começa a usar com mais segurança e começa a treinar ela da forma correta. Teve até um dia muito engraçado, eu tava fazendo um post para Libellum, que é a minha marca de roupas com estampas de inseto, e lá eu percebi que tinha algum dado que não estava batendo com a realidade. Eu falei, não, isso aqui não tá certo. E aí eu perguntei de onde tinha tirado esse dado, porque eu sempre questiono, né? Quando trazem alguns dados assim. E realmente ela falou, não sei de onde eu coloquei o dado que seria mais importante. Então assim, gente, tomem bastante cuidado com isso, porque existe a invenção de dados também, tá? E isso é algo muito complicado para essa era fake, né? Fake news que a gente passa. E o Gemini, que é integrado aí com o Google, ele é do Google, na verdade, tem uma vantagem legal, porque a integração com outras ferramentas, por exemplo, o Gmail, o Docs, o Drive, se você utiliza, eu utilizo bastante, e faz uma busca em tempo real. Para quem já usa esse ecossistema do Google no trabalho, pode ser muito bom, e principalmente pela produção de imagens, que é o Nano Banana. E além dos assistentes de texto, existe uma categoria que está crescendo bastante, que é a utilização de ferramentas que analisam imagens. Alguns modelos aí do ChatGPT, do Claude, já aceitam fotos. E eu vi recentemente um produtor no campo aí, até nesse do TikTok que eu falei pra vocês, usando um prompt específico e treinando o ChatGPT, enviando a foto de uma folha com sintoma e recebendo um diagnóstico e sugestão de manejo. Isso não é perfeito, tá, gente? Precisa de muita validação técnica, mas mostra que essa entrada da tecnologia já está acontecendo. E talvez você até tenha usado a ferramenta do Google, que tira foto, Google Lens, e se você nunca usou, ele te mostra algo semelhante àquela foto. Por exemplo, você tira a foto ali no Google Lens e ele vai te ajudar a achar aquela roupa que você queria, ou aquela ferramenta que você precisa. E aí lá, ele vai te ajudar a entender onde você vai comprar, quais os valores, enfim, é uma ferramenta que está sendo bem utilizada. E é uma ferramenta muito comum também hoje em dia. Agora vamos para o que realmente interessa para você aí no campo. Como é que vai entrar na rotina de quem trabalha com produto biológico? Eu vou te dar 4 situações. A primeira, ele pode te ajudar a interpretar algum tipo de análise de solo, análise de nematóide, que são análises mais comuns, vamos dizer assim. Se for uma análise de metagenômica, eu tenho certeza que muita gente já está usando também, tá? Mas é algo que a gente precisa de muita validação técnica, porque são análises muito complexas. Por exemplo, você recebeu um laudo de solo, né, aí do laboratório com pH 5.8, matéria orgânica tá baixa, a saturação de alumínio tá moderada, e você precisa decidir se esse solo vai favorecer a sobrevivência de um inoculante, por exemplo, um Bradyrhizobium, ou se vai precisar de uma calagem, enfim, se vai afetar essa janela de aplicação. Então, você pode levar isso para o ChatGPT, para o Claude, para o Manus, com um prompt bem estruturado e vai passar por esses dados do laudo e perguntar essa viabilidade dos inoculantes nessas condições. Gente, eu quero primeiro falar para vocês, primeiro não, né? Já falei bastante. Isso não substitui um julgamento agronômico, mas pode te ajudar a analisar numa situação de rapidez. Então, se você é produtor e precisa desse auxílio, joga lá a pergunta, mas obviamente tem o seu agrônomo de confiança ou o seu consultor de confiança que você pode perguntar, será que isso aqui tá certo? O que eu tô tentando trazer para vocês? Algo de novidades, porque isso, gente, vai acontecer. Mas você precisa ter noção como você pode utilizar e tomar cuidado para que isso não seja algo ruim para você, e sim utilizar da melhor forma. A segunda situação é montar um plano para vocês ou idealizar alguns biológicos. Se você tem um produtor de soja, ou se você é um produtor e tem uma safra nova chegando e quer entender como é que pode fazer esse programa biológico mais estruturado, com inoculante, biodefensivo fúngico, né, bioinseticida, bionematicida, um promotor de crescimento, você consegue alimentar essa inteligência artificial com as informações da propriedade, com os produtos disponíveis, e ela pode usar esses dados como um segundo par de olhos, tá? Para estruturar esse plano, ou então você joga tudo lá e ele consegue pôr num PDF muito bem organizado.
Então, por exemplo, você já tem todas essas ideias, já sabe que vai aplicar, mas às vezes se perde porque tem muito produto, muita coisa. Joga lá na inteligência artificial e pede para ele estruturar isso de uma forma prática, simples e em um PDF que você consiga baixar. Então, ele vai fazer isso para você rapidamente, aí pelo menos no máximo 5 minutos. Você já tem um manejo que você pode imprimir, grudar ali e sempre você vai poder lembrar. E a terceira situação é entender, por exemplo, um artigo técnico muito complexo de uma forma rápida. Por exemplo, tem um paper novo aí que você quer avaliar. Isso aí eu tô dando dica mais pro pessoal que tá, né, no laboratório, fazendo pesquisa, enfim, isso pode te auxiliar. Se já você não usa isso, né? O que provavelmente eu acho que você utiliza. Ou então até um agrônomo que tá aí no campo, recebeu aí, diz que tem uma pesquisa nova sobre tal coisa, o artigo tá em inglês, a metodologia tá super complicada de entender. O que você faz? Você vai colocar esse texto no Claude, no ChatGPT ou no Manus e vai pedir para ele uma interpretação dos resultados principais como foco em aplicação prática no campo. Em 2 minutos, você vai ter um resultado técnico muito mais entendível do que se você parasse para ler tudo de uma vez. Isso, gente, não vai substituir a leitura completa do artigo, isso é óbvio. Tá? Mas ele vai acelerar uma triagem. Por exemplo, você vai decidir se aquele artigo merece 1 hora da sua atenção ou não. A quarta situação é tirar uma dúvida técnica no campo. Por exemplo, um produtor te manda alguma foto da planta com sintoma, você está atendendo ali outra propriedade e você pode usar a IA como um primeiro filtro. Por exemplo, você vai mandar ali essa foto e ele vai descrever o que tem naquela foto. Né? E você também pode enviar a cultura, o estádio, o histórico de aplicação e você vai receber algumas hipóteses de diagnóstico para você avaliar. Será que isso faz sentido? Será que não faz? Óbvio, não é um diagnóstico definitivo, é um segundo olhar, né? E isso já está acontecendo, gente, no campo. Não é o futuro, é agora mesmo. E vocês precisam estar cientes de que isso realmente está acontecendo. E como vocês podem usar isso como mais uma ferramenta, né, do que a específica para tomada de decisão. Por quê? A IA erra, gente. Ela erra de algumas formas que podem ser perigosas se você não estiver atento. O principal erro que eu já identifiquei, que é essa questão que eu comentei com vocês, de inventar referência bibliográfica que não existe, por exemplo. Inventar nome de autor, enfim. Então, tome bastante cuidado, entendeu? Peguem esses artigos publicados e joga lá. Se você geralmente pede um artigo, algumas bases de dados até conseguem, mas quando é gratuito, raramente eles fazem isso. E outra, a IA não conhece o campo do seu cliente ou não conhece a sua área. Ela não sabe qual que é a compactação do talhão 3 ou o histórico difusário que tem naquela área, da fonte de água, que pode estar com uma água dura. Esse contexto é totalmente seu que está no campo. E ele importa muito para a nossa decisão, né, na parte agronômica aí. E essa IA não vai substituir o técnico, ela vai amplificar, ela vai acelerar. Mas o julgamento e a responsabilidade técnica continua sendo sua. Saber onde a IA é forte e onde ela escorrega, ela erra, é o que transforma esse usuário ansioso num usuário que vai ser estratégico, que vai conseguir dar essa resposta de uma forma muito prática e consciente. Além do que já existe hoje, eu quero compartilhar uma observação que está chegando, que é o uso de IA para reuniões técnicas em tempo real, que já está sendo testado. Imagina, o técnico em campo, ele mostra a planta pela câmera do celular para um especialista virtual e dá sugestões de manejo ao vivo. E isso realmente já está sendo desenvolvido por algumas empresas. Na minha consultoria, eu tenho recebido muitos produtores pedindo isso. Mas geralmente, como a gente tem uma conversa aberta pelo WhatsApp, eles me mandam a foto, eu vejo o mais rápido possível, dou esse auxílio, dou esse suporte. E vocês já devem ter visto alguns aplicativos vindo aí com chatbot treinado, né, por alguns técnicos. E quem sabe a gente não vai lançar um desse logo mais, contando uma surpresa para vocês aqui, né, que estão no podcast. Enfim, a gente já tá, né, eu tenho hoje 3 projetos em andamento. O primeiro projeto é a marca, né, de roupa. O segundo é o podcast, junto com a consultoria. E o terceiro é uma outra empresa com essa parte de inteligência artificial e a parte de biológicos. Depois, quando a gente tiver consolidado muito bem, eu trago para vocês essa novidade também. Mas só para vocês entenderem que já tem bastante coisa no ar aí. E você, o que você acha? O que você pensa sobre isso? Deixa aqui seus comentários que eu quero também entender o que vocês pensam. Vocês acham que vale a pena? Ou no agro é melhor o cara a cara mesmo? Bom, pessoal, a dica da semana hoje ela é super concreta. Eu coloquei um prompt para você copiar, adaptar e testar no ChatGPT, no Claude, no Manus, para entender se você consegue utilizar. Porque você vai utilizando aos poucos e vendo como funciona.
Se você é técnico ou consultor, está montando aí um programa, né, de manejo para o seu produtor, experimenta. Eu vou copiar esse prompt e vou colar na descrição do episódio. Então, quando vocês precisarem, copia e cola lá, tá? Então, você vai escrever: atue como um agrônomo especialista em biológicos, e eu vou te fornecer algumas informações sobre a propriedade. Preciso que você me ajude a estruturar um programa de manejo completo com a utilização de insumos biológicos. Aí você vai descrever, né, gente? Aí é a sua parte. A cultura, o estágio fenológico, o objetivo, o que tem na área, quais as informações, todas as informações que você tem daquela área. Os resultados das análises, os produtos disponíveis. E aí você vai me ajudar a organizar uma sequência de aplicações, os pontos de atenção, de compatibilidade, critérios, avaliação de resultados. Isso se você tiver uma lista de compatibilidade também disponível aí para você, do seu parceiro de biológico, do seu parceiro de químicos, enfim. E me dê o melhor manejo disponível. E aí você vai jogar lá. O segredo desse prompt é o contexto que você vai colocar. Às vezes você pode estar se perguntando o que é um prompt, né? Um prompt é um texto de treinamento que você vai treinar a IA. Então, é esse texto que vai contextualizar como que a IA vai te responder. E quanto mais informação específica você der, melhor, porque a IA vai trabalhar com o que você entrega. Teste, ajuste, revisão, né, o seu conhecimento técnico. É assim que você vai utilizar a ferramenta para começar a fazer parte da sua rotina. Enfim, se tiver alguma dúvida para aprofundar nesse tema ou entender de uma forma melhor na sua consultoria ou no campo, me manda uma mensagem. Chama no direct ou no WhatsApp, enfim, tem um link na nossa bio que você pode entrar em contato com a gente. Se você gostou desse episódio, compartilha com algum colega que trabalha com essa parte de biológico e quer entender a inteligência artificial. E esse é o tipo de conteúdo que faz diferença quando chega no campo, né? Então já segue a gente, dá 5 estrelas aí se você gostou, para esse conteúdo chegar em mais pessoas interessadas nesse assunto. E também, claro, me ajuda a criar sempre coisas novas. Semana que vem a gente tem um episódio novo. E me fala, tem algum tema que você está sentindo falta aqui no podcast? Você gostaria que a gente abordasse aqui? Te vejo quarta que vem, 6 horas da manhã. Até lá!